tive que escolher quem iria viver. Nem toda dor se vê nos olhos. Algumas vivem escondidas no silêncio de quem precisa decidir entre o certo e o necessário. A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre medicina, urgência ou protocolos hospitalares. É sobre humanidade. Sobre o que acontece quando uma médica se vê diante da pior escolha de sua vida, salvar uma pessoa, e deixar a outra partir. Em um plantão sufocante, onde segundos valem vidas, ela precisou decidir entre dois pacientes que lutavam para respirar. Dois rostos. Dois destinos. Um só respirador. Enquanto as máquinas apitavam e os olhares da equipe buscavam por direção, tudo parou dentro dela. Porque naquela noite, o bisturi não era a ferramenta mais afiada, era a consciência. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Vidas de Plantão. Aqui contamos histórias reais e fictícias que refletem a intensidade dos bastidores da saúde. São relatos emocionantes que mostram que, por trás dos jalecos, existem corações pulsando, e muitas vezes quebrando. Se essa história já te tocou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas que muitas vezes não são contadas. E comenta aqui embaixo, de qual país e cidade você está assistindo esse vídeo. É muito especial para nós saber até onde essas histórias chegam. Agora, respire fundo, prepare seu coração, porque a jornada dessa médica começa agora. E a decisão que ela teve que tomar vai mexer com tudo o que você acredita sobre certo e errado. A máquina, o som e o silêncio. Era 2h47 da madrugada quando o chamado ecoou pelo rádio interno do hospital. Emergência dupla chegando. Acidente na rodovia. Um veículo capotado, 2 feridos graves sendo transportados pela ambulância. A médica plantonista, doutora Helena Bastos, ajeitou os cabelos presos em um coque apertado, respirou fundo e seguiu para a sala de trauma. Sabia que aquelas horas da madrugada eram as mais perigosas, quando o corpo já pedia descanso, mas a vida lá fora não dava trégua. O primeiro a ser empurrado pelos corredores foi o Sr. Elias, 78 anos, rosto marcado por rugas profundas e olhos opacos, como se já tivessem visto demais. Estava desacordado, com múltiplas fraturas e uma grave lesão pulmonar. Logo atrás, trazida em uma segunda maca, veio Larissa, 32 anos, ensanguentada, ainda com a bata do hospital onde, poucas horas antes, dera à luz seu primeiro filho. Ela também estava inconsciente. Segundo os socorristas, teve uma parada respiratória dentro da ambulância e foi reanimada no trajeto. Helena olhou para os dois. Dois corpos frágeis e vulneráveis. A equipe correu para estabilizar os sinais. Oxigênio, acesso venoso, exames emergenciais. A médica examinava os dados com olhos treinados, mas o peito apertado. Algo estava errado. Ela se virou para a enfermeira e perguntou com frieza profissional. Temos 2 respiradores prontos? A resposta veio como um soco. Só um, doutora. O outro ainda está sendo higienizado e deve levar mais 30 minutos. 30 minutos. Era tempo demais. Ambos estavam com a saturação despencando. As máscaras de oxigênio não seriam suficientes. Helena sentiu a garganta secar. Fechou os olhos por um segundo. Aquilo não podia estar acontecendo. 2 vidas em risco e só uma chance real de sobrevivência. Era como segurar uma moeda nas mãos e decidir quem ganharia o ar. Ela pediu os prontuários. Queria saber quem eram, o que havia por trás daqueles corpos em colapso. Sr. Elias era aposentado, morava sozinho desde que perdera a esposa, e segundo os documentos, era hipertenso e diabético. Larissa era professora, morava com o marido, e tinha acabado de realizar o sonho de ser mãe. As informações vinham como facadas, e nenhuma delas ajudava na decisão. Ambos tinham história. Ambos tinham alguém esperando. O som do bip da máquina ficou mais agudo. O tempo corria. Helena sabia que precisava agir. Qual dos dois tem mais chances? Perguntou em voz alta, quase como um grito. O residente hesitou.
tecnicamente, a mulher. Mas se não for entubada agora, talvez nem chegue a ver o filho. A frase ficou suspensa no ar. Ver o filho. Um detalhe tão simples, tão humano, e que agora dependia dela. A médica sentiu uma lágrima ameaçar cair. Mas segurou. Na frente da equipe, ela era fortaleza. Virou o rosto, deu 2 passos para o canto da sala e apertou os olhos. Por um instante, viu sua própria filha, dormindo em casa, esperando que a mãe voltasse de mais um plantão. Aquilo doeu mais do que deveria. Respirou fundo, se recompôs e voltou. Preparem a intubação da paciente Larissa, disse, firme. Houve um silêncio sepulcral na sala. Nem todos concordavam, mas ninguém ousou questionar. O protocolo era claro, diante da urgência, salvar quem tem mais chances. Era técnico. Era estatístico. Mas, para Helena, era uma condenação. Enquanto conectavam Larissa ao respirador, a médica se ajoelhou ao lado da maca de Elias. Tocou sua mão enrugada, ainda quente. Sussurrou palavras que nem ela sabia de onde vinham. Me perdoa, eu juro que tentei. E ficou ali por segundos eternos, segurando a mão de um homem que talvez não acordasse mais. A mão de alguém que não escolheu estar ali. Nem ela escolheu. A máquina foi ligada. Larissa estabilizou. E Helena se afastou, em silêncio. Sabia que aquela seria a noite mais longa da sua vida, e que, mesmo que todos esquecessem, ela jamais esqueceria o som do silêncio entre um bip e outro. A escolha não termina quando a decisão é tomada. Doutora Helena saiu da sala de emergência sentindo o peso das paredes do hospital se fechando sobre ela. A escolha havia sido feita, o procedimento realizado, e Larissa agora respirava com o apoio da máquina. Mas não havia alívio, nem vitória. Ela sabia que, a poucos metros dali, o outro paciente, o Sr. Elias, ainda lutava, e que talvez não houvesse mais tempo para ele. Sentou-se por um momento na salinha dos médicos, o jaleco ainda manchado de sangue e suor. Passou as mãos pelo rosto e encarou o próprio reflexo na pequena janela da porta. Aquela mulher de olhos fundos e expressão exausta não parecia a mesma profissional confiante que entrará no plantão 12 horas antes. Parecia alguém quebrado por dentro. E era. A porta se abriu devagar, revelando a enfermeira Camila, sua parceira de tantas madrugadas. Ela trazia um copo de água e um olhar silencioso que dizia tudo. Você fez o que precisava ser feito, Helena. Disse, quase num sussurro. Helena apenas assentiu com a cabeça, mas dentro dela, a frase ricocheteava como uma sentença. Fez o que precisava, mas era isso mesmo que precisava? O marido de Larissa chegou pouco depois das 3h30. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Ele quase desabou quando viu a esposa entubada, mas viva. Agradeceu à equipe com um aperto de mão firme e um abraço emocionado em Helena. Se não fosse por você, meu filho cresceria sem a mãe. Eu nunca vou esquecer isso. Ela tentou sorrir, mas foi um sorriso que não alcançou os olhos. Porque naquele exato momento, a outra família ainda nem sabia o que estava prestes a perder. Helena decidiu ir até a sala onde Elias estava sendo monitorado. Ele ainda respirava, com o auxílio da máscara, mas seus níveis estavam perigosamente baixos. A equipe fazia o possível para mantê-lo estável, mas era visível, o tempo estava se esgotando. Ela se aproximou e viu que os olhos dele estavam entreabertos. Surpresa, percebeu que ele ainda estava ali, consciente. Mesmo que fraco, parecia querer dizer algo. Elias, o senhor me ouve? Perguntou, inclinando-se levemente. Ele piscou devagar, como se fosse um sim. E, com muito esforço, levantou um dos dedos e apontou para o bolso da camisa que ainda usava, manchada de sangue. Helena enfiou a mão e puxou um papel dobrado. Era uma foto antiga, em preto e branco. Uma mulher sorrindo ao lado dele, mais jovem, com flores no cabelo. No verso, uma anotação com letra trêmula. Rosália, meu amor eterno. Em breve estaremos juntos. Helena sentiu um nó na garganta.
Ele sabia. De algum jeito, Elias sabia que estava indo. E não reclamava. Não havia revolta, nem desespero. Havia apenas aceitação. Aquilo a desmontou por dentro. Era como se aquele homem tivesse feito a escolha por ela, e não o contrário. Como se tivesse aliviado seu fardo. Como se dissesse, está tudo bem. Ela segurou a mão dele com delicadeza e prometeu: eu vou ficar aqui com o Senhor. Até o fim. E ficou. Por minutos longos e silenciosos, observando o traçado irregular do monitor, ouvindo o som das respirações entrecortadas. O hospital seguia sua rotina ao fundo, mas para ela, o tempo parou ali. Um plantão pode ensinar muita coisa, mas nada prepara alguém para se despedir de um estranho como se fosse parte da sua família. Elias faleceu às 4h16. Quieto. Sem dor. Com a médica ao lado, segurando sua mão como se fosse a de um velho amigo. Não houve alarde, nem drama. Apenas um suspiro final, seguido de um apito contínuo. Helena fechou os olhos dele com carinho, colocou a foto sobre o peito e sussurrou: agora você pode reencontrá-la. Saiu da sala com os ombros curvados, mas com o coração estranhamente sereno. A dor não tinha ido embora. A culpa ainda estava ali. Mas havia algo sagrado naquela despedida. Algo que nenhuma faculdade ensina, mas que cada plantão carrega em silêncio, o milagre de estar ao lado, mesmo quando não se pode salvar. Feridas que o jaleco não cobre. O dia amanheceu com uma luz cinza atravessando as janelas do hospital. Era como se o céu soubesse do luto silencioso que se espalhava pelos corredores. O plantão estava prestes a acabar, mas doutora Helena permanecia no vestiário, imóvel diante do armário aberto. O jaleco manchado pendia em sua mão como uma lembrança de tudo o que havia vivido poucas horas antes. Ela não sabia se tinha forças para vesti-lo novamente. E também não sabia se conseguia tirá-lo de vez. Havia uma rigidez nos ombros, uma dor no estômago, uma inquietação na alma. O hospital estava desperto, com vozes, passos, pedidos. Mas dentro dela tudo estava mudo. Era como se o mundo tivesse perdido o som, exceto pela última frase do esposo de Larissa, que ainda ecoava: se não fosse por você. E a outra parte da frase, aquela que ninguém disse, ressoava ainda mais alto: ele ainda estaria vivo? Camila entrou discretamente no vestiário. Trazia 2 cafés e aquele olhar que só os veteranos de guerra têm. Não precisou dizer nada. Sentou-se ao lado da médica e apenas estendeu a bebida. Por longos minutos, ambas ficaram ali, em silêncio. Até que Helena quebrou o muro. Eu fiz a escolha certa? Camila respirou fundo, mexeu no café e respondeu com firmeza, mas sem arrogância. Não existe escolha certa. Só existe coragem de escolher. Essa frase bateu fundo. Porque, no fundo, era isso. Helena havia tomado uma decisão baseada em dados, em estatísticas, em protocolos. Mas nenhum número explicava como carregar o rosto do Elias na memória. Nenhuma evidência científica ajudava a lidar com o vazio de quem se despede de alguém que nunca deveria ter partido assim. E, ainda assim, partiu. Ao sair do hospital, o sol já iluminava os prédios vizinhos. Mas ela não teve forças para ir para casa. Pegou o carro e foi até um parque antigo, onde costumava levar a filha pequena para brincar. Sentou em um banco e observou as árvores balançarem com o vento. Crianças riam ao longe. O mundo seguia, impiedoso, ignorando o que havia acontecido entre as paredes frias do plantão. Ela lembrou-se de uma paciente que teve anos atrás. Uma senhora que, diante da notícia de que seu marido havia morrido, disse com os olhos marejados: doutora, a vida não espera ninguém. Ela continua, mesmo quando a gente quer que pare. E naquele momento, Helena entendeu. Era exatamente isso. A vida seguia. Mesmo quando alguém partia. Mesmo quando o coração gritava em silêncio. Pegou o celular e viu dezenas de mensagens não lidas. Entre elas, uma da filha. Mamãe, você vem me buscar hoje?
Helena sorriu com os olhos cheios d'água. Era uma lembrança de que, apesar de tudo, havia vida fora dos corredores brancos. E que ela também precisava ser cuidada. Respondeu: hoje, eu que vou buscar você, meu amor. Ao chegar na escola, a menina correu para os braços dela com um grito de alegria. E foi ali, no abraço daquela pequena vida que ainda não entendia a complexidade do mundo, que Helena sentiu algo se reorganizar por dentro. Ela não estava inteira. Mas ainda era capaz de amar, cuidar, sorrir. Ainda era humana. Mesmo depois de tudo. De volta para casa, enquanto preparava o jantar com a filha, ela olhou para a janela e viu o céu se pintar de laranja. E pensou no Elias. No silêncio que o envolveu. Na paz em seu último olhar. Sim, ela havia feito uma escolha. E por mais que carregasse a dor disso, também havia ali uma semente de redenção. Porque naquele instante, naquele plantão, ela não foi só médica. Foi humana. Naquela noite, Helena escreveu no diário que mantinha escondido na gaveta da escrivaninha. Hoje, eu aprendi que a culpa é irmã da coragem. E que toda vida salva vem com o eco de uma que se foi. Mas estar presente, com amor, até o fim, isso também é salvar alguém. Fechou o caderno, apagou a luz do quarto da filha e dormiu com a certeza de que ainda podia seguir. Um plantão de cada vez. O julgamento invisível. 3 dias se passaram desde o plantão que mudou tudo. 3 dias que pareciam 3 meses. Helena voltou ao hospital, dessa vez para um turno diurno, e sentiu os olhares. Não eram explícitos, mas estavam ali, discretos, rápidos demais para serem acusadores, mas lentos o suficiente para deixarem rastro. Não era paranoia. Ela sabia. Aquela decisão tinha se espalhado pelas paredes do hospital como uma história sussurrada entre corredores. Na reunião da equipe médica, ninguém mencionou diretamente o caso. Mas o clima era denso. Um dos residentes comentou, sem citar nomes. É sempre complicado quando temos que escolher entre vidas. Helena permaneceu em silêncio, mas sentiu o coração acelerar. As palavras, ainda que generalizadas, pareciam flechas veladas. Ela queria dizer algo. Queria justificar. Queria explicar que foi pela chance de sobrevivência, pelo filho recém-nascido, pelo tempo. Mas não disse. Porque, no fundo, sabia que nenhuma explicação apaga a ausência. Na ala dos familiares, uma senhora se aproximou. Usava um lenço floral nos cabelos e segurava uma bolsa contra o peito. Tinha os olhos marcados pelo luto. Era a filha de Elias. A senhora é a médica do último plantão? Perguntou com voz calma. Helena confirmou com um aceno, sentindo o estômago se revirar. Meu pai, ele era um homem bom. Não queria que sofresse. Obrigada por estar com ele. E, antes que Helena pudesse responder, a mulher a abraçou com força. Sem mágoa. Sem rancor. Ele teria escolhido da mesma forma, se pudesse. Ele sempre colocava os outros na frente. Helena desmoronou por dentro. Não chorou na frente dela, mas precisou se encostar na parede depois que a senhora foi embora. Era como se aquela mulher tivesse tirado um peso dos seus ombros que nem mesmo a morte havia retirado. Talvez o perdão não tenha sido dito com todas as letras, mas foi sentido. E era isso que importava. À noite, em casa, ela mal tocou na comida. A filha dormia, o silêncio tomava conta do apartamento. Helena pegou novamente o diário. Não conseguia escrever. Mas rabiscou algo. As escolhas mais difíceis não são as que fazemos com pressa, mas as que carregamos depois. Fechou o caderno e foi até a sacada. Lá fora, a cidade seguia viva, barulhenta, indiferente ao que os profissionais de saúde enfrentavam entre 4 paredes brancas. No dia seguinte, foi chamada pela direção clínica do hospital. Um protocolo interno exigia o registro formal do ocorrido. Nada de punição, apenas um relatório. Mas só o fato de ter que reviver tudo, colocar em palavras frias o que foi vivido com lágrimas quentes,
já era doloroso demais. Helena escreveu, relutante, mas com honestidade. No final, antes de entregar, acrescentou uma linha fora do campo obrigatório. O que me guiou foi a esperança. E a esperança nunca é neutra. A resposta da chefia veio algumas horas depois. Sua conduta havia sido ética, fundamentada, técnica. Estava respaldada. Estava protegida. Mas isso não a confortava. Porque nenhuma proteção institucional podia curar o tipo de ferida que se abre dentro de quem precisa escolher. Dias depois, Larissa recebeu alta. Ainda frágil, mas sorrindo. A equipe a aplaudiu discretamente no corredor. Ela carregava o filho nos braços. Ao ver Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer, sussurrou. Não diga nada. Só viva. Respondeu a médica. E naquele abraço silencioso, mais do que um agradecimento, havia a renovação de um propósito. Helena saiu do hospital naquele dia com passos lentos, mas firmes. O sol tocava seu rosto como se dissesse, você ainda está aqui. E estar ali, depois de tudo, já era uma forma de vitória. Não uma vitória que se comemora em voz alta, mas aquela silenciosa, que sussurra no coração de quem decide não desistir. Ela sabia que novas escolhas viriam. Que novos plantões testariam seus limites. Mas também sabia que agora havia algo diferente dentro dela. Uma camada a mais. Não de frieza, mas de profundidade. Porque quando se atravessa uma noite como aquela, não se volta a ser quem se era antes. E talvez isso seja a essência de quem veste um jaleco, não ser de ferro, mas seguir, mesmo com a alma marcada. O eco das vidas que tocamos. O tempo passou. O caso foi arquivado nos registros clínicos, como tantos outros. Mas dentro da doutora Helena, nada havia sido arquivado. Era como se cada detalhe daquela noite estivesse tatuado na sua memória com linhas invisíveis. Havia aprendido a andar novamente pelo hospital com a cabeça erguida, mas agora com o coração mais atento, mais calejado, mais humano. Certa tarde, durante uma palestra interna sobre ética médica e decisões críticas, Helena foi convidada para dar um depoimento. Recusou 2 vezes antes de aceitar. Quando subiu ao palco improvisado no auditório, as luzes pareciam mais fortes do que o necessário. Respirou fundo, olhou para os colegas e começou. Nem todas as decisões que tomamos cabem num protocolo. Algumas cabem apenas no silêncio do que sentimos depois. Ela contou a história. Não omitiu sua dor, nem a paralisia que sentiu. Falou sobre Elias com carinho, sobre Larissa com esperança, sobre a escolha com peso e amor. Alguns colegas baixaram os olhos. Outros choraram. Ao final, o silêncio da sala foi mais forte que qualquer aplauso. Ela saiu dali mais leve. Porque transformar dor em aprendizado é, também, uma forma de salvar vidas. Naquela mesma semana, recebeu uma carta. Escrita à mão, envelope bege, sem remetente identificado. Abriu com cuidado. Era de Larissa. Doutora Helena, não sei como foram seus dias depois daquela noite. Mas os meus têm sido cheios de gratidão. Meu filho está crescendo forte. Eu olho e penso, ele só respira porque você fez o impossível. Não posso apagar sua dor. Mas quero que saiba, você salvou 2. Ele, e a mim. Helena leu e releu aquelas palavras. Chorou baixinho no canto da sala de descanso. Porque, às vezes, uma frase sincera vale mais do que 1000 diagnósticos. Guardou a carta dentro do diário. Não como troféu. Mas como lembrança de que mesmo a dor pode florescer, se for tocada por verdade. No domingo seguinte, decidiu fazer algo que evitava havia anos, visitar o túmulo da mãe, também médica, falecida em serviço. Chegou ao cemitério com flores nas mãos e o coração cheio de perguntas que nunca conseguiu fazer. Sentou-se na grama e falou como quem conversa com o vento. Agora eu entendo o que você sentia. A exaustão, a dúvida, o amor pelo que faz, e o medo de não aguentar. Ficou ali por mais de 1 hora.
ouvindo o silêncio. Sentindo. Percebendo que, por mais que carregasse feridas invisíveis, também havia se tornado alguém mais forte. Não porque quis, mas porque precisou. Antes de ir embora, sussurrou. Eu continuo aqui, mãe. Salvando o que posso, e chorando o que não posso. De volta à rotina do hospital, tudo parecia igual. As luzes frias, o cheiro de antisséptico, os alarmes das máquinas. Mas algo nela havia mudado. Agora, quando caminhava pelos corredores, seus olhos procuravam mais do que sintomas. Buscavam histórias. Dor. Medo. E humanidade. Numa tarde comum, uma paciente idosa segurou sua mão e disse: Você tem um olhar de quem já perdeu muito, mas ainda cuida como se pudesse salvar o mundo. Helena sorriu. E respondeu com a voz calma: Não posso salvar o mundo, mas posso segurar sua mão enquanto o mundo gira. E era isso. A verdadeira essência. A medicina não era apenas bisturis, gráficos e decisões rápidas. Era presença. Era escuta. Era amor derramado entre uma vida e outra. E naquele plantão, naquela escolha impossível, Helena não apenas salvou uma vida, ela se transformou. E toda transformação tem seu preço. Mas também tem sua beleza. Algumas histórias não têm finais felizes. Elas têm recomeços silenciosos. Depois daquela noite, doutora Helena nunca mais foi a mesma. E nem deveria ser. Porque toda alma que escolhe cuidar de outras precisa, de vez em quando, ser cuidada também, mesmo que só por um olhar de compreensão, um abraço inesperado ou uma carta guardada no bolso do jaleco. Helena seguiu com sua vida, seus plantões, suas batalhas diárias entre a ciência e a empatia. Mas dentro dela ficou a marca de Elias, o homem que, mesmo morrendo, lhe ensinou o maior gesto de amor, aceitar o próprio fim para que outra vida pudesse continuar. A cada paciente que atendia, ela sabia, era impossível não lembrar. E, ainda assim, ela escolhia continuar. Porque é isso que fazem os verdadeiros heróis de plantão. Eles não usam capas. Usam jalecos. E mesmo quando a alma está cansada, continuam aparecendo. Continuam amando. Continuam tentando. E, no fundo, sabem que cada vida tocada, mesmo por instantes, já é uma vitória sobre a dor. E é por isso que essa história precisava ser contada. Para que nunca esqueçamos, por trás de cada decisão médica, há um coração pulsando, e muitas vezes, sangrando em silêncio.